Enquanto você vai buscando aí na sua Bíblia, 2 Samuel 23, verso 5, o tema desse ano, sempre que nós recebemos, né, o tema da igreja, o tema para nós, ele não é apenas uma palavra simbólica ou um jargão para o qual nós vamos nos apegar durante o ano, mas de verdade ele é uma palavra profética que Deus dá ao Bispo Fernando sempre que um novo ano, né, vai começar. E nós, desde que a igreja começou, nós estamos sempre caminhando debaixo de temas, né, palavras que são proféticas. E esses temas, eles estão interligados porque eles fazem parte da palavra de Deus, né? Mais do que um desejo humano de conquistarmos, de avançarmos, os temas que nós recebemos do Senhor, eles são, graças a Deus, promessas bíblicas, instruções da palavra do Senhor. E como é palavra do Senhor, quando vira o ano, o tema anterior não é descartado, né? Agora nós vamos entrar daqui a alguns minutos no próximo ano. E esse ano inteiro nós caminhamos debaixo de uma palavra que era o envia-nos. Vivemos, né, da parte do Senhor, um trabalhar de Deus durante todo o ano, instruções de Deus sobre como nós podemos ser enviados pelo Senhor para fazermos a obra do Senhor, a missão de Deus, aquilo que Deus deseja realizar através de nós como igreja. E quando falo como igreja, não me refiro apenas, né, ao CNPJ da igreja ou à congregação, mas individualmente nós, como filhos de Deus, como cristãos, como pessoas que creem em Jesus, como nós podemos fazer a diferença sendo enviados pelo Senhor e ganhando, né, ganhando a nossa casa, ganhando os nossos familiares, os nossos amigos, enfim, fazendo aquilo que Jesus disse: olha, andem, vão por todo mundo, preguem o Evangelho, ensinando-os tudo aquilo que eu ensinei a vocês, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que creem no meu nome, eles serão salvos, e os sinais vão acompanhar essas pessoas. Então, esse ano foi um ano em que nós vivemos debaixo dessa palavra do envia-nos. No ano anterior, nós vivemos a palavra, o tema, né, para a nossa igreja. O tema era mostra a tua glória. Buscamos, né, intensamente, foi um ano de busca focados em pedir ao Senhor que Ele mostrasse a nós a sua glória, que Ele se revelasse a nós, que nós pudéssemos conhecer mais sobre o Senhor, sobre a sua bondade, sobre quem Ele é. E de verdade Deus, nesse ano, né, do Mostra a Sua Glória, fez coisas impactantes, profundas. E hoje nós estamos então apresentando um novo tema, que é aliança. A aliança de Deus conosco, a nossa aliança com o Senhor, tudo aquilo que se espera de alguém que está aliançado com Deus, os aspectos também, né, os desdobramentos na nossa vida sobre coisas que uma aliança com Deus tem poder de fazer na vida de um homem, de uma mulher que se decidem de verdade ter uma vida de comunhão dedicada ao Senhor. Então esse tema, a aliança, é o tema que nós vamos andar sobre ele durante todo esse ano. Para nós é um norte, e a palavra, né, temática, a aliança, ela brotou no coração do Bispo Fernando através desse texto que nós vamos ler. O texto em si fala do momento em que Deus, através de Davi, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, Davi começa a declarar a aliança que ele tinha com o Senhor e também a aliança que Deus tinha feito com ele, com a sua dinastia, com os seus descendentes. Mas um pouquinho antes do texto que nós vamos ler, nós vamos ver Davi no final da sua vida. Davi, o grande guerreiro, aquele que matou o gigante, aquele que derrubou Golias, ele agora está já na sua fase de eminência de morte. E então ele, olhando para tudo que Deus fez na sua vida, as conquistas, as realizações, toda a grandeza do Senhor, no final dessa vida ele vai declarar estas palavras que nós vamos ler, recebendo de Deus uma dádiva de partir com o Senhor, mas tendo também a certeza de que a sua dinastia, os seus descendentes, não ficariam abandonados, não ficariam ao léu, que os seus descendentes receberiam da parte de Deus também frutos da aliança que Davi teve com Deus e da aliança que Deus teve com Davi. Estou fazendo essa introdução para te dizer
tema da aliança, ele tem, obviamente, tudo a ver com Deus e a sua fidelidade, mas também tem a ver com aqueles que nós amamos. Porque coisas vão acontecer ao longo desse ano e nessa próxima temporada com as pessoas que nós amamos, que estão à nossa volta. Situações vão começar a acontecer, a mudar, coisas novas e boas da parte de Deus vão começar a acontecer, e isso vai acontecer por conta da aliança que nós temos com Deus. Quando decidirmos e compreendermos que a aliança, a profundidade da aliança de Deus é mais do que apenas um relacionamento, e eu creio que esse ano vai ser um ano onde nós vamos nos aprofundar demais na nossa relação com Deus. Nós, como igreja, já estamos em um projeto de jejum e oração que foi lançado no dia do aniversário da igreja pelo Bispo Fernando, e nós estamos como igreja orando e jejuando até o mês de março, de maneira ininterrupta. Sempre tem alguém em oração e jejum pelas causas da igreja, mas sobretudo para que Deus se revele, para que nós possamos ter discernimento, entendimento de quem Deus é e daquilo que Ele espera de nós. Então nós estamos já imergidos nessa busca, e essa palavra da aliança eu creio que vai ser uma ferramenta, um instrumento poderoso, não apenas para nós na nossa relação com Deus, mas a nossa família vai começar a usufruir de coisas lindas que vão acontecer por conta do nosso entendimento do que realmente Deus espera de alguém que está aliançado com Ele. Então é debaixo desse aspecto que nós vamos introduzir essa mensagem, e é debaixo também desse olhar de tudo aquilo que Deus pode fazer conosco e através de nós, através da sua aliança. Então esse texto fala sobre isso, e é a carta magma desse ano que nós vamos ter como aliança. 2 Samuel 23, verso 5. Quem achou diz amém. 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 Assim diz a palavra do Senhor: a minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo, e me concederá tudo quanto eu desejo. Amém? Oremos. Pai, te damos honra, glória e louvor. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, pela sua bondade, pela sua graça, pela sua dádiva. Senhor Jesus, que não seja apenas instrução de palavra humana, que seja o que a tua palavra sempre é, Senhor. Palavra revelada, palavra rema, poder do alto, poder de Deus. Que não seja apenas, Deus, interpretação textual, que não seja apenas conhecimento humano, Senhor, mas que seja de verdade o Senhor nessa noite falando com cada um de nós. Nós agora, todos nós, nos assentamos, Senhor, para ouvir a tua voz. Como ovelhas, Senhor, nós agora queremos ser conduzidos por ti. Tira-nos, Senhor, do aprisco e nos leva, Senhor, a um lugar de espaço, de expansão, de crescimento. Que a tua palavra, Senhor, seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que a tua palavra entre, Senhor, como uma espada penetrante de 2 gumes, que penetra fundo e faz separação, Senhor, entre a alma e o espírito, juntas e medulas. E a tua palavra, Senhor, que sempre é apta para discernir as intenções e os pensamentos de cada coração humano. Que agora, Senhor, a nossa mente esteja completamente voltada a ti, e que o Senhor possa ser o nosso pastor, nos guiando, Senhor, a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Obrigado, Espírito de Deus, porque quando nós precisamos de uma instrução, a tua palavra, Senhor, é aquela que nos instrui. Obrigado, Jesus, porque todas as vezes que nós necessitamos de ti, o Senhor tem sido o nosso pastor, e com Jesus absolutamente nada nos faltará. A ti, Deus, e somente a ti, juntos nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Irmãos, para começarmos, nós precisamos conceituar o que é aliança.
Nós vivemos em uma sociedade onde ocorre um esvaziamento do sentido das palavras, e por vezes nós ouvimos a palavra, mas não temos a profundidade do que aquela palavra de verdade ela simboliza. Por vezes nós escutamos um termo e associamos ele com algo similar que nós conhecemos da nossa vida cotidiana, mas não pegamos a profundidade do que aquilo realmente quer dizer quando essa palavra provém de Deus. Então é necessário nós conceituarmos aqui o que é uma aliança. Aliança, gente, ela... Hoje, nos tempos modernos e já nos tempos de Jesus citou a aliança, o anel, como uma figura de associação, como uma figura de poder, uma figura também simbólica de alguém que está em comunhão íntima com uma outra pessoa, que faz parte da mesma família, da mesma dinastia, então recebe um anel. Nós hoje, na nossa sociedade contemporânea, usamos a aliança como símbolo do nosso casamento, do matrimônio, homem e mulher. E a aliança, para alguns, o conceito aliança, ele para no nível do anel. Para alguns, quando nós vamos conceituar ou vamos pensar sobre uma aliança, o máximo que se consegue pensar é sobre o símbolo da aliança, que é o anel. Mas, na verdade, a aliança, ela não é o anel. O anel é um símbolo, mas a aliança, de acordo com a palavra de Deus, ela é muito mais profunda. O anel surgiu muito depois para simbolizar o que uma aliança significa. Aliança, aos olhos de Deus, significa uma comunhão perpétua. A aliança, aos olhos do Senhor, no original, significa pacto. Pacto é muito mais profundo que apenas uma associação. Pacto significa, aos olhos do Senhor, uma relação tão íntima e tão intensa que não pode ser quebrada por nada nem ninguém. Então, quando Deus estava dizendo a Davi: eu faço um pacto, uma aliança contigo, Deus estava dizendo: Davi, o que eu estou estabelecendo sobre a sua vida e sobre os teus descendentes, sobre a tua dinastia, é algo que ninguém na terra pode romper. E o que Deus está dizendo para nós, como igreja, para esse próximo ano, é exatamente isso. Eu vou levar vocês a um nível de intimidade comigo e de relacionamento comigo e de entendimento sobre quem eu sou, que nada nem ninguém vai poder abalar essa aliança que eu estou fazendo com vocês. As coisas do mundo natural, a falta de dinheiro, ou uma crise financeira, ou um caos conjugal, ou uma falta de entendimento para a resolução de alguma demanda da vida, nada disso vai poder roubar a minha comunhão com vocês, por conta do entendimento que vocês terão da profundidade do que é ter uma aliança com Deus. Então Deus agora está nos levando para esse lugar e esse nível de entendermos que quando Ele está dizendo: eu agora faço um pacto com vocês, esse pacto ele não é algo variável, não é algo que hoje eu estabeleço e amanhã eu posso voltar atrás. Não, um pacto é eterno, e Deus está hoje dizendo para mim e para você: nós já caminhamos juntos, talvez você já conhece o Senhor há muito tempo, ou quem sabe você está conhecendo agora, não importa. Para todos nós o Senhor está dizendo: eu vou ampliar e aprofundar a compreensão que vocês têm sobre quem eu sou, e isso vai se traduzir em uma aliança perpétua que eu faço com vocês. Os dias podem serem bons ou podem ser ruins, pode estar fazendo sol ou pode estar chovendo, não importa como você estará ou as circunstâncias à sua volta. Deus quer nos introduzir em 2026 com uma fé inabalável na sua aliança. Glória a Deus. Dito isso, a aliança, gente, que Deus propõe, o pacto que o Senhor deseja realizar conosco e através de nós com os nossos, Ele vai
nos levar a um confronto com a sociedade e o tempo em que vivemos hoje. Deus vai nos levar a experimentar coisas que vai ser um contrassenso, um contraponto, que vai ser, de alguma maneira, uma prova de uma contracultura que nós vamos exercer ao longo desse próximo ano, porque nós vivemos no meio de uma sociedade que ela recebeu a nomenclatura de uma sociedade líquida, aonde os relacionamentos são marcados pela superficialidade, aonde as relações humanas elas estão baseadas em coisas que não são concretas. A base da relação não é mais algo sólido, mas está se baseando em coisas que são fúteis, vulneráveis, volúveis, efêmeras, que hoje existem, amanhã deixam de existir, e então aquela relação se acaba. Relacionamentos conjugais que hoje se acabam por conta de crerem que o que baseia ou o que dá sustentabilidade a um relacionamento é a química, é o desejo. Quando Deus, quando fala sobre o casamento, sobre a aliança conjugal, Ele leva a uma profundidade dizendo que aquela aliança que é feita entre homem e mulher, quando se casam, não é apenas uma aliança para a relação, mas é uma relação tão profunda de aliança que os dois deixam de ser dois e passam a ser uma só carne. Deus, quando vê a relação familiar, Ele não vê a família com a possibilidade de alguém que é filho amanhã deixar de ser por um erro que cometeu, de um pai que hoje exerce a paternidade, mas que de repente pode passar por uma crise, um caos, e não poder mais oferecer o que outrora oferecia, e que por vezes se sente incapaz de exercer a paternidade por não conseguir dar coisas físicas, e que nesse momento acaba ficando alienado àquela paternidade. Isso também com as mães acontece, isso hoje, do abandono de filhos. Isso tudo acontece porque essa relação não está baseada em algo concreto como uma aliança, mas em coisas líquidas que são volúveis, que são vulneráveis, que são efêmeras. E por isso as relações hoje são tão frágeis. A maior parte das pessoas hoje não consegue manter relacionamentos duradouros nem em amizades. Feliz é você se você tiver amigos para mais de uma década. Feliz é você se você tiver pessoas que você carrega no coração da sua infância. Talvez não fisicamente todos os dias juntos, mas gente que anda com você há um bom tempo e que essa amizade, essa relação já passou em algum momento por abalos, por dificuldades, mas as dificuldades não foram maiores do que a aliança que vocês carregavam, e por isso hoje você pode olhar para trás e dizer: eu ainda tenho um amigo. Isso também é na vida conjugal, que tem que ser e ir para além dessa relação líquida que qualquer coisa é motivo para não seguir adiante. Estou te dizendo isso porque o que Deus espera de nós nesse próximo ano é que nós sejamos mais do que pessoas aliançadas com Ele, que nós possamos estabelecer entre nós alianças que sejam de verdade, pactos de honra e de relações que sejam duráveis, saudáveis, e que quando as pessoas olhem, glorifiquem a Deus. Relações familiares que nós sabemos famílias não são perfeitas. Se você olhar para o lado e começar a contar como é que é a história da sua família, você vai ver alguém dando um sorriso e dizendo: a minha é meio mais ou menos parecida. Os problemas que você enfrenta na família, no casamento, com os filhos, esses problemas eles não são particulares da sua vida. Obviamente que alguns enfrentam questões caóticas mais graves, mas o tempo e o acaso afetam tudo e todos. Agora, o que faz a diferença? Não são os problemas, mas como nós enfrentamos esses problemas. E se nós tivermos uma mentalidade de pacto, de aliança com Deus,
nós vamos ter relacionamentos sólidos para a glória de Deus. Amém. No próximo ano será um ano de resgatar relacionamentos em nome de Jesus. Aleluia. Pessoas, famílias, membros, amigos, gente que ficou pelo caminho por conta de nós não termos a consciência da grandeza do que significa um pacto, do que significa uma aliança com o Senhor, mas que hoje começamos a ter esse entendimento. Então nós vamos ver relacionamentos que deveriam ser restaurados, serem restaurados para a glória de Deus, em nome de Jesus. Famílias que hoje estão rachadas, ano que vem estarão todas reunidas para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. E a boa notícia é, o ano que vem é daqui a meia hora. Glória a Deus. Já começa agora, meu irmão. Essa é uma noite de reflexão, essa é uma noite de entendimento. Aliança. A aliança tem pelo menos 3 aspectos poderosos que são desdobramentos, influência, consequência de quem tem uma aliança com Deus. Nessa noite nós vamos falar sobre pelo menos 3 aspectos, 3 dádivas que acontecem na vida daqueles que têm uma aliança com o Senhor. Para ter uma aliança com Deus, é preciso ter esse entendimento de que a relação com Deus, aquilo que Deus quer estabelecer na nossa vida, não é algo que possa ser de alguma maneira apagado, borrado por aquilo que nós fazemos. Deus, gente, quando Ele faz uma aliança com alguém, Ele tem uma garantia, Ele nos garante algo. Número 1, quando Deus se aliança conosco, essa aliança da parte de Deus, ela é eterna. Aconteça o que acontecer da nossa parte, a Bíblia diz que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, porque Deus não pode negar-se a si mesmo. Então a primeira coisa que eu tenho que ter em mente em me aprofundar nessa aliança com Deus é que, uma vez que eu faço uma aliança com Deus, e essa é uma noite de aliança, as minhas mazelas, as minhas debilidades, as minhas fraquezas, os meus tropeços não quebram essa aliança que Deus fez comigo, porque ainda que eu seja infiel nessa aliança, Deus permanece fiel. Aleluia. Então não tem mais, para quem é aliançado com Deus, o medo de que eu cometi um erro e agora o Senhor não me ama mais, ou eu estou sozinho. Não existe mais a variação de fé de que hoje eu tomei uma má atitude, ou eu tive um comportamento que não foi adequado, ou eu não bati a meta das minhas expectativas com relação à minha relação com Deus, e o Senhor se afastou, ou de alguma maneira essa aliança foi abalada. Não, meu irmão, a nossa infidelidade não abala a fidelidade de Deus. Então nós vamos ter 365 dias com uma certeza: o Senhor é o nosso pastor e com Ele nada nos faltará. Glória a Deus. Glória a Deus. A aliança é nessa profundidade. Os nossos vacilos, as nossas inquietudes, as nossas variações não causam dano em quem Deus é, e Ele é fiel. A palavra do Senhor diz que tudo que nós recebemos vem do alto. Toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto, vindo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Nosso Deus não varia. Deus não nos ama hoje e amanhã, porque a gente pisou na bola, nos ama menos. Deus não nos dá um prêmio, uma coroa, uma medalha dizendo: meu Deus, que boa ação que você fez hoje, e amanhã porque lemos menos a Bíblia, ou porque não conseguimos fazer o devocional, ou porque fomos ríspidos no relacionamento com alguém, a nossa fé e a nossa relação com Ele está abalada. Não, nós variamos, Deus não varia, Deus é fiel. E essa fidelidade é a que vai seguir aqueles que hoje decidirem fazer uma aliança profunda e eterna com o Senhor. Aleluia. Aqueles que decidirem fazer essa aliança com Deus vão receber de Deus 3 dádivas. Número 1, quem tem aliança com Deus, pessoas que são aliançadas com o Senhor, recebem uma dádiva de, primeiro, ter autoridade para governar e capacidade
para gestionar riquezas. Esse próximo ano que vai virar, o Senhor vai nos colocar como igreja. Essa foi uma palavra que o Senhor nos deu depois do aniversário da igreja, que nós iríamos entrar em um período de 10 anos de enriquecimento. Que esse enriquecimento não é para a igreja prédio, é para a igreja na terra. Deus vai botar coisas na mão da igreja, na minha e na sua mão, que vão nos enriquecer para os próximos 10 anos. Só que isso não é para a glória nossa, isso é para que o reino do Senhor avance. Mas o Senhor já começou a fazer isso. E aqueles que estão andando no nosso meio, marchando debaixo dessa palavra, já estão vendo os respingos dessa evidência dessa palavra. Então bote isso no seu coração. Os próximos 10 anos vão ser 10 anos que o Senhor vai botar coisas na minha e na sua mão que vão nos enriquecer. Agora, enriquecimento sem gestão é desperdício, e Deus não desperdiça a sua glória. Quem tem aliança com Deus recebe duas dádivas. Número 1, capacidade de governo. Gente que tem aliança com Deus, Deus começa a levantar essas pessoas, e aonde elas estão, não precisa se autopromover, não precisa levantar a mão e dizer deixa que eu faço, não precisa se autoproclamar, porque a palavra de Deus diz isso, que não é aprovado aquele que assim se recomenda, mas é aprovado aquele que Deus o recomenda. Agora, a palavra de Deus também diz que Deus não colocará o seu povo como cauda, mas colocará o seu povo como cabeça. Deus não nos colocará embaixo, mas nos colocará em cima. Foi Jesus quem disse no meio de uma noite sombria, atravessando o mar da Galileia, olhando para as luzes que cintilavam nas montanhas de uma cidade que estava brilhando, e ele olhou para os discípulos e declarou: não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas se coloca no velador, para que todos que entrem na casa vejam a luz. Portanto, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Aleluia. Deus está dizendo: se vocês tiverem uma aliança comigo, o trajeto de vocês vai ser de ascensão, vai ser de subida. Eu vou colocar vocês em lugares de evidência, mas quando vocês estiverem nesse lugar alto, lembrem-se, naquele lugar é para que vocês iluminem, e não é para que as pessoas vejam a lâmpada, é para que elas vejam a luz, que é Jesus, que sai de vocês. Aleluia. Então se prepare, irmão. Se você tomar essa decisão nessa noite, tu e a sua casa vão começar a entrar em um lugar que o Senhor vai começar a nos levantar para a glória de Deus. O Senhor vai levantar os seus filhos, o Senhor vai levantar o teu ministério, o Senhor vai levantar a tua casa, o Senhor vai levantar o teu negócio, o Senhor vai nos levantar, porque essa é a palavra dele. E Deus faz isso com quem decide ter aliança com Ele. Porque, como nós falamos aqui, a aliança é um pacto. É gente que, uma vez que Deus levanta, vai sofrer sim a pressão desse lugar mais alto. Quando Deus levanta, essa pessoa que é levantada por Deus, na maioria das vezes fica em evidência, porque não são muitos que estão no lugar alto. Quando está num lugar alto, essa pessoa não tem o desejo de ser evidência, mas ela tem a capacidade de ser a mão estendida para trazer outros para esse lugar que Deus a colocou. Só que estar num lugar de evidência é também sofrer as pressões de um lugar mais alto. E essas pessoas que hoje estão aqui, que vão fazer uma aliança com Deus, são aquelas que estão entendendo: a aliança é um pacto. Deus vai me colocar nesse lugar alto, e eu vou sofrer as pressões desse lugar que Deus vai me colocar, mas eu não vou retroceder, porque Deus é fiel e Ele não retrocede. Nesse lugar alto, nós vamos ser uma candeia acesa, uma revelação, um instrumento de impulso para outros. E no dia mau, no dia caótico, nós vamos nos lembrar: eu não vou retroceder, eu não vou me abalar, eu não vou voltar para trás, porque quem me colocou aqui foi o Senhor. E porta que Deus abre, ninguém pode fechar essa palavra. Então, número 1, governo, capacidade de governar. E número 2, gestão de riquezas. A Bíblia conta a história de um homem, um menino. Esse menino tinha cerca de 17 anos. E Deus fez com ele uma aliança através de um sonho. Deus deu a esse menino um sonho em que ele iria governar sobre a sua família.
que ele iria governar sobre os seus irmãos, sobre as pessoas da casa, até sobre o pai, sobre a mãe. Em um determinado dia ele exerceria governo. Essa é a história de José, um menino que sonhou, e quando contou os seus sonhos, a família não recebeu bem. A família não compreendia bem. O seu próprio pai, Jacó, quando olha para ele e ele conta o sonho, ele diz: vais tu governar sobre os teus irmãos e sobre mim e sobre a sua própria mãe? Aquele sonho, aquela aliança que Deus fez com o menino José, causou estranheza até nos familiares mais íntimos. Porque quem tem uma aliança com Deus começa a receber revelações e coisas que Deus não dá para todo mundo. Deus dá para quem tem aliança. Você que tem uma aliança com Deus e que hoje vai fortalecer essa aliança, ou que vai decidir fazer essa aliança hoje, o Senhor vai começar a te dar revelações de coisas que lá na frente vão proteger você e toda a tua casa. Amém. O Senhor vai te mostrar antecipadamente coisas que vão acontecer, e nós não seremos pegos de surpresa. A palavra do Senhor diz: Deus não fará nada sem antes contar a seus servos. Quem são os servos? É gente de aliança. Antes de acontecer, Ele vai te contar. E aí, se for para o mal, não vai acontecer, em nome de Jesus. Amém. José recebe de Deus essa aliança, e então ele começa a caminhar na direção do sonho de Deus. E o sonho de Deus para ele iria ser governo. Ele iria exercer uma função para cuidar da sua casa, da sua família, mas Deus iria levantá-lo, e ele era o menor entre os irmãos. Então ele compartilha o sonho, e quando ele compartilha o sonho com os irmãos, o tempo passa. E um dia o seu pai manda ele visitar os seus irmãos que estavam apacentando os rebanhos, e ele vai até aquele lugar, e quando chega nesse lugar, os irmãos decidem jogar José em uma cova. Eles dizem: aí vem o sonhador mor, aí vem o maior entre todos os sonhadores, lá vem aquele que carrega sonhos grandiosos. E essa é a marca de quem tem aliança com Deus. Quem tem aliança com Deus pode ser o menor dos menores, o abandonado, o esquecido, o rejeitado. Não importa se você veio de uma família disfuncional, se hoje você está aqui sem R$1, não importa se você fala muitos idiomas ou não. O que importa é, se você tem uma aliança com Deus, Deus vai te dar sonhos grandes para a glória dele. E você vai começar a sonhar com coisas que você vai dizer: eu acho que eu estou meio doido. Porque na condição que eu estou, sonhar inteiro, que Deus está colocando no meu coração inteiro, parece loucura. Mas essa é a marca de sonhos que vem de Deus. Quando o sonho vem de Deus, o sonho sempre é muito maior do que a nossa capacidade de execução. Aleluia. Quer saber se o sonho vem de Deus, meu irmão? Faz as contas com a possibilidade que você tem, o recurso que você tem e a meta que você tem que bater. Se a conta fechar, é do teu coração. Tenho dinheiro para fazer, vai comprar, meu irmão, não precisa fé. Isso é lógica. Sabe onde é que entra a fé e onde é que entra Deus? Quando você precisa realizar e não tem como fazer. O trajeto entre realizar e o lugar que você está, e o lugar da promessa, até chegar naquela realização, quando você não tem capacidade para fazê-lo, esse trajeto é feito pela fé. E o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele, diz a palavra. Mas nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que perseveram para a salvação da alma, diz a palavra. Gente de aliança é gente que não retrocede. Em nome de Jesus, 2026 será o ano que nós não vamos retroceder. O vento pode ser contrário, as questões podem ser caóticas, mas nós vamos firmar o nosso pé sobre a rocha, e dessa rocha nós não vamos abrir mão, e é daqui para frente, em nome de Jesus. Aleluia. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. José vai parar numa cova, os irmãos jogam ele ali e decidem: vamos acabar com a vida. Um dos irmãos dizem: não, vamos vendê-lo. Ele estava naquela cova carregando um sonho de ser governador, mas agora ele está ali para a morte. O benefício de uma cova, sabe qual é? É que quando você está no fundo de um poço, só tem um lugar para olhar, é para o alto, de onde vem o nosso socorro. É naquele lugar que só Deus pode fazer algo. E é nessa hora que Ele mostra: se você tem uma aliança, eu te tiro do fundo do poço, porque eu sou fiel.
no fundo do poço, tiram ele e ele é vendido. Agora carrega o estigma de não apenas ser rejeitado pelos irmãos, mas de ser agora definitivamente um escravo. Vai parar na casa de Potifar e ali naquele lugar ele começa a trabalhar e a exercer governo na casa. Pela sua fidelidade ao Senhor, tudo que ele toca vai prosperando. Essa é uma marca de gente que tem aliança com Deus. Você pode estar no deserto, mas quando você toca, as coisas ficam verdes para a glória de Deus e começam a dar frutos. Todos os setores da empresa estão quebrando, o teu não vai cair em nome de Jesus. Todo mundo da família separou, o teu casamento vai dar certo em nome de Jesus. Todo mundo teve depressão, você vai ter mente sã em nome de Jesus. Em você esse mal não pega. Quem é de Deus, o maligno não lhe toca, diz a palavra. Mas isso acontece para quem tem aliança, e ele vai para a casa de Potifar e tudo vai dando certo. Até que ele é acusado injustamente, sai correndo, não se defende e agora vai parar numa cadeia. Na cadeia ele está ali num caos. Aquele que foi chamado para governar, e o que é governo se não dar direção às pessoas que te seguem? Como alguém preso vai poder liderar alguém? Agora Deus o permite estar dentro de um cárcere, e o texto diz que no cárcere tudo que ele faz vai dando certo, porque não existe cadeia que possa paralisar alguém que tem aliança. Alguns estão sofrendo com uma cadeia que te impede de avançar, que é a cadeia financeira. Você deseja ir, deseja fazer, deseja crescer, deseja romper, mas financeiramente você não pode. Deixa eu te explicar, meu irmão. Se nós não rompermos a aliança que nós temos com Deus, nós vamos ver esse caos financeiro se transformar em área de dupla honra para a glória de Deus. Se é uma limitação geográfica, você precisa ampliar, precisa fazer, mas você não tem como realizar. Esse lugar pequeno, esse lugar caótico, ainda nesse lugar o Senhor vai revelar a sua glória, porque não existe cadeia que possa aprisionar quem é livre em Deus, e quem é livre é quem tem aliança. José vai prosperando, as coisas vão dando certo, até que um dia o rei do Egito, ele tem um sonho. E o sonho que ele teve foi que ele via vacas gordas pastando, comendo, e depois via outras vacas magras que vinham e devoravam essas vacas gordas, e ele não conseguia entender o sonho. E aí José, no cárcere, recebe de Deus a revelação. Presta atenção, meu irmão. Deus não vai te dar apenas sonhos. Deus vai te fazer entender a linguagem dos sonhos de Deus. Deus não vai te dar apenas sonhos. Deus vai te fazer entender a linguagem dos sonhos que são de Deus. Tem coisas que você vai ver e você vai entender. Isso aqui tem a ver com o que Deus me mostrou. Essa porta tem a ver com aquilo que Deus tinha me dito. Você vai começar a entender, vai começar a fazer sentido. E porque você entende os sonhos de Deus, as portas vão começar a se abrir. O texto diz que o faraó começa a tentar descobrir qual era o seu sonho através de pessoas que pudessem de alguma maneira explicar o sonho. Ninguém conseguia. Até que José é apresentado a faraó, e José então vai declarar que as 7 vacas gordas representavam 7 anos de prosperidade, de bonança. E as 7 vacas magras representavam outros 7 anos de escassez, de fome sobre a terra. E quando Deus fala através de José sobre esse sonho, algo poderoso acontece. O governador do Egito olha para José e diz: eu vou te dar uma aliança, um anel. E esse anel que eu vou colocar no seu dedo vai te dar governo, autoridade. Ninguém vai fazer nada nessa nação sem que tenha a tua autorização. Perceba que aquele menino que tinha uma aliança com Deus e manteve a sua aliança com Deus, agora recebe do governador um anel que representa a aliança que ele tinha com Deus. E agora, com esse anel, com essa aliança, por causa da aliança que ele tinha com Deus, ele agora se transforma em governador da maior nação da terra, da sua época.
Ele não apenas virou governo. Quem tem aliança com Deus vai estar em lugares de governo. Mas ele ganhou de Deus capacidade para gestionar as riquezas do Egito. O Egito se transformou na maior potência do mundo nos 7 anos de vacas magras. Não foi quando o tempo estava bom e próspero que o Egito prosperou. No tempo de prosperidade eles guardaram provisão, mas foi nos 7 anos de vacas magras que eles transformaram a provisão que eles tinham em riqueza. E quem fez isso foi José, um homem que tinha aliança com Deus. Eu quero declarar sobre as nossas vidas: os próximos meses serão meses que nós vamos ter a autoridade e nós vamos multiplicar a riqueza que Deus já colocou nas nossas mãos. Amém. Você que tem terrenos à venda, imóveis à venda, vai vender em preço justo em nome de Jesus. Você que tem projetos na justiça que estão travados, processos, coisas que é sua de verdade, que você sabe que tem que ser julgado e tem que sair, o justo juiz vai julgar essa causa e vai destravar em nome de Jesus. Amém. E quando acontecer, lembre-se, não foi casualidade, foi porque nós fizemos uma aliança com o Senhor. Amém. O pessoal do louvor já pode subir em nome de Jesus. Segundo, quem tem aliança com Deus vai vencer guerras. Você que está vivendo um período de guerras, de batalhas, e que parece que a coisa não rompe, quando você avança parece que retrocede, quando você dá um passo parece que vem um vento contrário e te joga de novo para trás. Gente que tem aquela expressão dizendo: olha, parece que pobre não tem um dia de sossego. Quando o negócio dá certo, no dia seguinte já vem uma má notícia, uma tragédia. Você diz: meu Deus, não dá para ter paz, não dá nem para comemorar. Você que está experimentando por isso, esse próximo ano, esse próximo tempo vai ser um tempo tão poderoso que você vai experimentar vitórias incríveis no meio das guerras. A Bíblia conta a história de um homem que tinha uma aliança incrível com Deus, Davi. Davi vencia batalhas em nome de Deus, e o segredo de Davi para vencer as guerras, sabe qual era? Antes de cada guerra, antes de entrar em cada guerra, Davi fazia algo que só quem tem aliança com Deus faz. Antes de entrar na guerra, ele consultava a Deus. Deus, o Senhor me quer nesse lugar? Deus, o Senhor me quer nesse novo negócio? O Senhor me quer nessa sociedade? O Senhor me quer nesse relacionamento? O Senhor me quer nessa empresa? Deus, o Senhor me quer nesse lugar? E todas as vezes que Davi consultava o Senhor, ele dizia: Senhor, Tu vais entregar os meus inimigos nas minhas mãos? E a resposta de Deus para Davi, por causa da sua aliança, era: vai, Davi, porque eu vou entregar nas suas mãos. Às vezes Davi lutava com exércitos que eram infinitamente maiores do que o dele, e vencia não era porque tinha capacidade, habilidade, poderio bélico, não, vencia porque o Deus eterno tinha uma aliança com ele, e Deus é fiel nas batalhas. Nós vamos entrar em um período que nós vamos vencer guerras incríveis em nome de Jesus. Pessoas que estão lutando com guerras contra vícios, você vai vencer isso em nome de Jesus. Pessoas que estão lutando com guerras comportamentais no casamento, com filhos, isso vai cair por terra em nome de Jesus. E não tem a ver com o calendário, tem a ver com Deus. Vai acontecer para a glória de Deus. Agora, o segredo é consultar ao Senhor para cada passo. A batalha mais épica de Davi foi o dia que os filisteus se reuniram para batalhar contra ele, no momento em que o seu reino estava sendo unificado. Ele estava agora reinando não somente em Jerusalém, em Judá, mas em toda Israel. E quando ele está unificando o reino, os filisteus vêm para combater, vêm para fazer uma guerra no momento de maior felicidade de Davi. E o texto diz que Davi vai para a primeira batalha, consulta ao Senhor, e ele tem uma vitória incrível. Os filisteus se reagrupam e vêm de novo, porque o inimigo ele é repetitivo, meu irmão. Você tem uma vitória, uma batalha aqui, daqui a pouco o mesmo gigante se levanta ali na frente. Agora o que nós precisamos entender é que quem tem aliança com Deus, o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E o gigante que caiu hoje vai cair amanhã e vai cair depois, porque Deus não perde batalha. Agora o segredo é, em todas elas, consultar ao Senhor, para não ir no nosso nome, na nossa força, ou na garantia de vitórias de outrora. Deus é para ir nessa próxima batalha. Deus, vale a pena o desgaste de entrar nessa guerra? Deus, o Senhor está comigo nesse negócio.
E Davi, depois de ter várias vitórias na sequência, poderia ter dito: eles se levantaram de novo, eu já estou acostumado a vencê-los e vai ser mais uma vitória. Não. Quem tem aliança com Deus tem dependência de Deus. Davi vai e ora de novo ao Senhor: Senhor, eu devo ir contra eles? E aí Deus vai dar uma estratégia incrível. Quem tem aliança com Deus vai vencer as guerras, mas não vai vencer porque é forte, vai vencer porque vai lutar de acordo com a estratégia de Deus. Deus disse: Davi, agora não vai de frente contra os inimigos, Davi. Agora, Davi, não saia para a batalha contra eles. Agora, Davi, tu faz o seguinte: se esconda debaixo da copa das amoreiras. Fique escondido aí, Davi, não te move. Porque tem batalhas, meu irmão, que nós vamos vencer nesse próximo ano, que não será no grito, não será na força, não será mostrando o que nós temos, não. Vai ser se escondendo em Deus. Mas só se esconde em Deus quem tem aliança com Ele. Se esconde, Davi, debaixo da copa das amoreiras e fica aí. Fica nesse lugar escondidinho. E talvez para alguns a primeira estratégia do ano é exatamente essa: ei, não se mova, não se defenda, não se proclame, não faça nada, se esconda em mim, deixa eu te defender. E Davi vai, e todo o seu exército vai, e eles se escondem debaixo das árvores. E aí Deus disse a ele: Davi, fique escondido aí. E quando tu escutares um estrondo sobre a copa das amoreiras, quando tu escutares um barulho, Davi, passando sobre a copa das árvores, então você saia, Davi, porque eu, o Senhor dos Exércitos, já saí na tua frente. Aleluia. Nós vamos entrar na virada do ano e o Senhor dos Exércitos está saindo na nossa frente. Pela fé eu posso escutar um estrondo dos passos do Senhor dizendo: espera, porque eu estou passando para vencer essa guerra. Espera, porque eu estou indo na tua frente derrubando esse gigante. Espera, porque esse é o ano da aliança e eu sou fiel. Aleluia! Davi espera. E quando o Senhor sai na frente, o texto diz que Deus disse a Davi: Davi, eu vou derrotá-los como se fosse uma enxurrada e um rio passando sobre eles. Terão batalhas que a gente não vai precisar colocar a mão em nome de Jesus. Quando a gente olhar, vai dizer: ué, está resolvido. Lembre-se disso. Você vai dormir preocupado, mas vai deitar e vai dormir em nome de Jesus. Não vai fazer correria, não vai dar jeitinho. No outro dia, quando for lá olhar, ué, como é que aconteceu? O Senhor dos Exércitos, enquanto você dormia, peleava a tua batalha. A palavra do Senhor diz: eu deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. O Senhor é aquele que dá aos seus enquanto eles dormem, diz a palavra. E por fim, está chegando a hora da virada, aleluia. Quem tem aliança com Deus vai receber de Deus uma dádiva especial, que é a certeza, a convicção de que ele sempre pode contar com o favor do seu Pai. Quem tem aliança com Deus recebe de Deus uma consciência de que o seu valor é inabalável, independente dos seus atos. Jesus disse que um pai tinha 2 filhos, e esses filhos estavam trabalhando na fazenda. É Jesus contando. E Jesus disse que um dos meninos, o mais novo, pediu a sua herança e disse para o pai: pai, me dá parte da herança. E quando o pai deu a herança para ele em vida, esse menino pega a herança e vai embora, junta tudo que tem e vai embora. Ele não queria a riqueza, ele queria a liberdade. Então ele pega o que ele tem e vai embora. Vai viver longe do pai, vai viver uma vida autônoma, vai viver uma vida sem aliança, e ele vai embora. Depois que ele gastou tudo, diz o texto que veio uma fome terrível no lugar que ele estava. Não parece coincidência que quando a gente comete um exagero com um dinheirinho que estava meio que contado e a gente diz: não, vai dar certo, logo depois de uma extravagância surge uma conta inesperada? Logo depois de cometer um ato assim meio inconsciente, na sequência acontece algo que a gente diz: meu Deus, para que eu fui fazer aquilo?
É o ensino de Deus, é a pedagogia de Deus. Esse menino vai embora e quando ele gasta tudo vem a fome. E quando vem a fome, ele decide fazer aliança com alguém. Ele decide se aliançar com alguém para pelo menos não morrer de fome. E ele se aliança com alguém daquela cidade que manda ele trabalhar cuidando de porcos. E quando ele está lá cuidando dos porcos, ele sente fome terrível e deseja comer o que os porcos comiam. E aí então o texto diz que ele cai em si. Vem uma consciência e ele diz: meu Deus, lá na terra, na fazenda do meu pai, ele fez aliança com os homens na terra, e a aliança com os homens levou ele à fome, a ter necessidade de comer comida de porcos. E agora ele lembra da aliança que ele tinha com o pai. E ele diz: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos seus funcionários, eu vou voltar para a casa do meu pai. E esse é o discurso, e ele volta. E quando ele volta para a casa do pai, no meio do caminho, quando ele está voltando arrependido, querendo ser apenas um funcionário, o texto diz que o pai vê ele de longe. E quando o pai vê ele de longe, o pai corre na direção dele, porque essa é a dádiva de quem tem aliança com Deus. Você dá um passo na direção do pai e o pai corre na tua direção. Você dá um passo para fazer o desejo do pai e o pai sai de maneira avassaladora para te encontrar. E essa é uma noite de encontro, a última noite. Feliz é você se você tiver amigos para mais de uma década. Feliz é você se você tiver pessoas que você carrega no coração da sua infância. Talvez não fisicamente todos os dias juntos, mas gente que anda com você há um bom tempo e que essa amizade, essa relação já passou em algum momento por abalos, por dificuldades, mas as dificuldades não foram maiores do que a aliança que vocês carregavam, e por isso hoje você pode olhar para trás e dizer: eu ainda tenho um amigo. Isso também é na vida conjugal, que tem que ser e ir para além dessa relação líquida que qualquer coisa é motivo para não seguir adiante. Estou te dizendo isso porque o que Deus espera de nós nesse próximo ano é que nós sejamos mais do que pessoas aliançadas com Ele, que nós possamos estabelecer entre nós alianças que sejam de verdade, pactos de honra e de relações que sejam duráveis, saudáveis, e que quando as pessoas olhem, glorifiquem a Deus. Relações familiares que nós sabemos famílias não são perfeitas. Se você olhar para o lado e começar a contar como é que é a história da sua família, você vai ver alguém dando um sorriso e dizendo: a minha é meio mais ou menos parecida. Os problemas que você enfrenta na família, no casamento, com os filhos, esses problemas eles não são particulares da sua vida. Obviamente que alguns enfrentam questões caóticas mais graves, mas o tempo e o acaso afetam tudo e todos. Agora, o que faz a diferença? Não são os problemas, mas como nós enfrentamos esses problemas. E se nós tivermos uma mentalidade de pacto, de aliança com Deus, nós vamos ter relacionamentos sólidos para a glória de Deus. Amém. No próximo ano será um ano de resgatar relacionamentos em nome de Jesus. Aleluia. Pessoas, famílias, membros, amigos, gente que ficou pelo caminho por conta de nós não termos a consciência da grandeza do que significa um pacto, do que significa uma aliança com o Senhor, mas que hoje começamos a ter esse entendimento. Então nós vamos ver relacionamentos que deveriam ser restaurados, serem restaurados para a glória de Deus, em nome de Jesus. Famílias que hoje estão rachadas, ano que vem estarão todas reunidas para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. E a boa notícia é: o ano que vem é daqui a meia hora. Glória a Deus. Já começa agora, meu irmão. Essa é uma noite de reflexão, essa é uma noite de entendimento. Aliança. A aliança tem pelo menos 3 aspectos poderosos, que são desdobramentos, influência, consequência de quem tem uma aliança com Deus. Nessa noite nós vamos falar sobre pelo menos 3 aspectos, 3 dádivas que acontecem na vida daqueles que têm uma aliança com o Senhor. Para ter uma aliança com Deus, é preciso ter esse entendimento de que a relação com Deus, aquilo que Deus quer estabelecer na nossa vida,
não é algo que possa ser de alguma maneira apagado, borrado por aquilo que nós fazemos. Deus, gente, quando Ele faz uma aliança com alguém, Ele tem uma garantia, Ele nos garante algo. Número 1, quando Deus se aliança conosco, essa aliança da parte de Deus, ela é eterna. Aconteça o que acontecer da nossa parte, a Bíblia diz que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, porque Deus não pode negar-se a si mesmo. Então a primeira coisa que eu tenho que ter em mente em me aprofundar nessa aliança com Deus é que, uma vez que eu faço uma aliança com Deus, e essa é uma noite de aliança, as minhas mazelas, as minhas debilidades, as minhas fraquezas, os meus tropeços não quebram essa aliança que Deus fez comigo. Porque ainda que eu seja infiel nessa aliança, Deus permanece fiel. Aleluia. Então não tem mais, para quem é aliançado com Deus, o medo de que eu cometi um erro e agora o Senhor não me ama mais, ou eu estou sozinho. Não existe mais a variação de fé de que hoje eu tomei uma má atitude, ou eu tive um comportamento que não foi adequado, ou eu não bati a meta das minhas expectativas com relação à minha relação com Deus, e o Senhor se afastou, ou de alguma maneira essa aliança foi abalada. Não, meu irmão, a nossa infidelidade não abala a fidelidade de Deus. Então nós vamos ter 365 dias com uma certeza: o Senhor é o nosso pastor e com Ele nada nos faltará. Glória a Deus. Glória a Deus. A aliança é nessa profundidade. Os nossos vacilos, as nossas inquietudes, as nossas variações não causam dano em quem Deus é, e Ele é fiel. A palavra do Senhor diz que tudo que nós recebemos vem do alto. Toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto, vindo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Nosso Deus não varia. Deus não nos ama hoje e amanhã, porque a gente pisou na bola, nos ama menos. Deus não nos dá um prêmio, uma coroa, uma medalha dizendo: meu Deus, que boa ação que você fez hoje, e amanhã porque lemos menos a Bíblia, ou porque não conseguimos fazer o devocional, ou porque fomos ríspidos no relacionamento com alguém, a nossa fé e a nossa relação com Ele está abalada. Não, nós variamos, Deus não varia, Deus é fiel. E essa fidelidade é a que vai seguir aqueles que hoje decidirem fazer uma aliança profunda e eterna com o Senhor. Aleluia. Aqueles que decidirem fazer essa aliança com Deus vão receber de Deus 3 dádivas. Número 1, quem tem aliança com Deus, pessoas que são aliançadas com o Senhor, recebem uma dádiva de, primeiro, ter autoridade para governar e capacidade para gestionar riquezas. Esse próximo ano que vai virar, o Senhor vai nos colocar como igreja. Essa foi uma palavra que o Senhor nos deu depois do aniversário da igreja, que nós iríamos entrar em um período de 10 anos de enriquecimento. Que esse enriquecimento não é para a igreja prédio, é para a igreja na terra. Deus vai botar coisas na mão da igreja, na minha e na sua mão, que vão nos enriquecer para os próximos 10 anos. Só que isso não é para a glória nossa, isso é para que o reino do Senhor avance. Mas o Senhor já começou a fazer isso. E aqueles que estão andando no nosso meio, marchando debaixo dessa palavra, já estão vendo os respingos dessa evidência dessa palavra. Então bote isso no seu coração: os próximos 10 anos vão ser 10 anos que o Senhor vai botar coisas na minha e na sua mão que vão nos enriquecer. Agora, enriquecimento sem gestão é desperdício, e Deus não desperdiça a sua glória. Quem tem aliança com Deus recebe 2 dádivas. Número 1, capacidade de governo. Gente que tem aliança com Deus, Deus começa a levantar essas pessoas, e aonde elas estão,
não precisa se autopromover, não precisa levantar a mão e dizer deixa que eu faço, não precisa se autoproclamar, porque a palavra de Deus diz isso, que não é aprovado aquele que assim se recomenda, mas é aprovado aquele que Deus o recomenda. Agora, a palavra de Deus também diz que Deus não colocará o seu povo como cauda, mas colocará o seu povo como cabeça. Deus não nos colocará embaixo, mas nos colocará em cima. Foi Jesus quem disse no meio de uma noite sombria, atravessando o mar da Galileia, olhando para as luzes que cintilavam nas montanhas de uma cidade que estava brilhando, e ele olhou para os discípulos e declarou: não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas se coloca no velador, para que todos que entrem na casa vejam a luz. Portanto, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Aleluia. Deus está dizendo: se vocês tiverem uma aliança comigo, o trajeto de vocês vai ser de ascensão, vai ser de subida. Eu vou colocar vocês em lugares de evidência, mas quando vocês estiverem nesse lugar alto, lembrem-se, naquele lugar é para que vocês iluminem, e não é para que as pessoas vejam a lâmpada, é para que elas vejam a luz, que é Jesus, que sai de vocês. Aleluia. Então se prepare, irmão, se você tomar essa decisão nessa noite, tu e a sua casa vão começar a entrar em um lugar que o Senhor vai começar a nos levantar para a glória de Deus. O Senhor vai levantar os seus filhos, o Senhor vai levantar o teu ministério, o Senhor vai levantar a tua casa, o Senhor vai levantar o teu negócio, o Senhor vai nos levantar, porque essa é a palavra dele. E Deus faz isso com quem decide ter aliança com Ele. Porque como nós falamos aqui, a aliança é um pacto. É gente que uma vez que Deus levanta, vai sofrer sim a pressão desse lugar mais alto. Quando Deus levanta, essa pessoa que é levantada por Deus, na maioria das vezes fica em evidência, porque não são muitos que estão no lugar alto. Quando está num lugar alto, essa pessoa não tem o desejo de ser evidência, mas ela tem a capacidade de ser a mão estendida para trazer outros para esse lugar que Deus a colocou. Só que estar num lugar de evidência é também sofrer as pressões de um lugar mais alto. E essas pessoas que hoje estão aqui, que vão fazer uma aliança com Deus, são aquelas que estão entendendo: a aliança é um pacto. Deus vai me colocar nesse lugar alto, e eu vou sofrer as pressões desse lugar que Deus vai me colocar, mas eu não vou retroceder, porque Deus é fiel e Ele não retrocede. Nesse lugar alto, nós vamos ser uma candeia acesa, uma revelação, um instrumento de impulso para outros. E no dia mau, no dia caótico, nós vamos nos lembrar: eu não vou retroceder, eu não vou me abalar, eu não vou voltar para trás, porque quem me colocou aqui foi o Senhor, e porta que Deus abre, ninguém pode fechar essa palavra. Então, número 1, governo, capacidade de governar. E número 2, gestão de riquezas. A Bíblia conta a história de um homem, um menino. Esse menino tinha cerca de 17 anos. E Deus fez com ele uma aliança através de um sonho. Deus deu a esse menino um sonho em que ele iria governar sobre a sua família, que ele iria governar sobre os seus irmãos, sobre as pessoas da casa, até sobre o pai e sobre a mãe. Em um determinado dia ele exerceria governo. Essa é a história de José, um menino que sonhou, e quando contou os seus sonhos, a família não recebeu bem. A família não compreendia bem. O seu próprio pai, Jacó, quando olha para ele e ele conta o sonho, ele diz: vais tu governar sobre os teus irmãos e sobre mim e sobre a sua própria mãe? Aquele sonho, aquela aliança que Deus fez com o menino José, causou estranheza até nos familiares mais íntimos. Porque quem tem uma aliança com Deus começa a receber revelações e coisas que Deus não dá para todo mundo. Deus dá para quem tem aliança. Você que tem uma aliança com Deus e que hoje vai fortalecer essa aliança, ou que vai decidir fazer essa aliança hoje, o Senhor vai começar a te dar revelações de coisas que lá na frente vão proteger você e toda a tua casa.
Amém. O Senhor vai te mostrar antecipadamente coisas que vão acontecer e nós não seremos pegos de surpresa. A palavra do Senhor diz: Deus não fará nada sem antes contar a seus servos. Quem são os servos? É gente de aliança. Antes de acontecer, Ele vai te contar. E aí, se for para o mal, não vai acontecer em nome de Jesus. Amém. José recebe de Deus essa aliança e então ele começa a caminhar na direção do sonho de Deus. E o sonho de Deus para ele iria ser governo. Ele iria exercer uma função para cuidar da sua casa, da sua família, mas Deus iria levantá-lo e ele era o menor entre os irmãos. Então ele compartilha o sonho, e quando ele compartilha o sonho com os irmãos, o tempo passa. E um dia o seu pai manda ele visitar os seus irmãos que estavam apacentando os rebanhos, e ele vai até aquele lugar, e quando chega nesse lugar, os irmãos decidem jogar José em uma cova. Eles dizem: aí vem o sonhador Mor, aí vem o maior entre todos os sonhadores, lá vem aquele que carrega sonhos grandiosos. E essa é a marca de quem tem aliança com Deus. Quem tem aliança com Deus pode ser o menor dos menores, o abandonado, o esquecido, o rejeitado. Não importa se você veio de uma família disfuncional, se hoje você está aqui sem R$1, não importa se você fala muitos idiomas ou não. O que importa é se você tem uma aliança com Deus, Deus vai te dar sonhos grandes para a glória dele. E você vai começar a sonhar com coisas que você vai dizer: eu acho que eu estou meio doido. Porque na condição que eu estou, sonhar inteiro, que Deus está colocando no meu coração inteiro, parece loucura. Mas essa é a marca de sonhos que vem de Deus. Quando o sonho vem de Deus, o sonho sempre é muito maior do que a nossa capacidade de execução. Aleluia. Quer saber se o sonho vem de Deus, meu irmão? Faz as contas com a possibilidade que você tem, o recurso que você tem e a meta que você tem que bater. Se a conta fechar, é do teu coração. Tenho dinheiro para fazer, vai comprar, meu irmão, não precisa fé. Isso é lógica. Sabe onde é que entra a fé e onde é que entra Deus? Quando você precisa realizar e não tem como fazer. O trajeto entre realizar e o lugar que você está, e o lugar da promessa, até chegar naquela realização, quando você não tem capacidade para fazê-lo, esse trajeto é feito pela fé. E o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele, diz a palavra. Mas nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que perseveram para a salvação da alma, diz a palavra. Gente de aliança é gente que não retrocede. Em nome de Jesus, 2026 será o ano que nós não vamos retroceder. O vento pode ser contrário, as questões podem ser caóticas, mas nós vamos firmar o nosso pé sobre a rocha, e dessa rocha nós não vamos abrir mão, e é daqui para frente, em nome de Jesus. Aleluia. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. José vai parar numa cova, os irmãos jogam ele ali e decidem: vamos acabar com a vida. Um dos irmãos dizem: não, vamos vendê-lo. Ele estava naquela cova carregando um sonho de ser governador, mas agora ele está ali para a morte. A aliança de Deus conosco não importa por onde andamos e o que fizemos. Se nós nos lembrarmos de que temos um Pai, nós podemos voltar todas as vezes e Ele estará com os braços abertos. Roupa nova, não mais vergonha, agora um tempo novo para celebrar em nome de Jesus. Sandália nos pés, porque quem tem aliança vai passar por lugares que não são fáceis, mas os seus pés não serão danificados pelo mundo, mas o mundo vai receber a marca dos seus pés em nome de Jesus. E por fim, anel no dedo. Por onde passarmos, vamos poder olhar para a mão e dizer: nós temos uma aliança com o Senhor em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Meu desejo é que você se levante com uma expectativa profética de que 2026 é um ano de coisas incríveis que vão acontecer, porque nós vamos ter uma aliança com Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus.